Boa noite, boa noite. Eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas. E Focando Vidas pertence ao Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Se você é a primeira vez que está me vendo, eu sou um pastor missionário que foco chineses, japoneses, coreanos e judeus. E o Focando Vidas tem o alvo de equipar pessoas, aconselhar pessoas, edificar pessoas, preparando essas pessoas para compartilhar a palavra de Deus com outros. Então, se você é alguém que tem realmente um coração comprometido com o Senhor, aquilo que nós fazemos é para que você possa ter instrumentos nas mãos para poder realmente compartilhar com aquelas pessoas que estão à sua volta. Eu tenho feito todos os sábados, às 18h30, um trabalho em cima do livro de Daniel. É o que nós estamos chamando de escatologia em Daniel. E esse capítulo 7 realmente é um capítulo maravilhoso. Nós vimos já até o capítulo 6, vimos várias partes, onde nós vimos, inclusive, a morte de Beltesazar, que realmente havia ofendido muito ao Senhor, trazendo os utensílios do templo para um momento de orgia, achando que ia passar sem nenhum problema. Mas foi exatamente por causa disso que o Senhor, então, entrou e fez com que Daniel adivinhasse não, interpretasse o que estava sendo escrito na parede, deixando bem claro que haveria uma mudança de reino. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela noite, os medo-persas invadiram a Babilônia e assumiram o comando. E hoje nós vamos estar falando do capítulo 7. Bem, nós havíamos dito que dos capítulos 1 até o capítulo 6, fala de toda a história de Daniel. Tudo o que aconteceu desde que ele chegou até o momento em que ele está já entre os medo-persas. Nós já vimos que quando você estiver lendo Daniel, não, vamos assim, coloque como se fosse algo sequencial. Não. Como eu disse, de 1 a 6 fala da história. E você vai ver várias situações, inclusive os 5 que nós mencionamos, que foi a morte de Beltesazar. Ô, Gabriel, dá um abração no seu pai e sua mãe e também na sua esposa. Então, quando você olha esse livro, você tem que entender que os outros capítulos, depois do capítulo 6, são coisas que aconteceram dentro desse período histórico, do capítulo 1 até o capítulo 6. Vimos, por exemplo, na época de Dario, o medo persa, que Daniel foi colocado na cova dos leões com 82 anos, mais ou menos. Ele entra com 14, 15 anos e isso que acontece depois de passar muito tempo. Olá, Eduardo, tudo bem, querido? Então, nós queremos que você aprenda a ler as Escrituras, obedecendo às datas, verificando quando há troca, de um rei, por exemplo, não é? E isso que nós vamos ler agora, lembra que nós já lemos a morte de Belsazar, ok? Como não é sequencial, no capítulo 7, nós estamos lendo algo, sim, no primeiro ano de Belsazar. Então, como eu disse para você, não é sequencial. O capítulo 5 fala sobre a morte. Lembra que eu falei sobre a história. Agora nós vamos falar de primeiro ano desse último descendente de Nabucodonosor.
Nós entendemos pelo tempo que havia se passado mais ou menos 50 anos entre aquilo que Daniel interpretou com Nabucodonosor, aquela estátua, onde ele dá uma sequência que iria acontecer, não é? Onde ele fala daquela estátua com cabeça de ouro, depois vem a parte de prata, depois de bronze, depois a parte de ferro e barro, e depois uma pedra que vinha e batia nos pés dessa estátua, e todos os reinos desse mundo caíam. Essa pedra é Cristo, e a sequência é exatamente o reino milenar. O que nós vamos ver agora... Olá, José, tudo bem? Paz do Senhor. Então, o que nós vamos ver agora é algo tão interessante, porque naquela época em que Daniel interpretou aquela sequência de metais daquela estátua, deixando bem claro que cada metal simbolizava um reino diferente, Daniel, não havia ainda recebido a revelação de Deus de quais eram os reinos que estariam nessa sequência. 50 anos se passaram, mais ou menos. E agora ele recebe essa interpretação. Ele recebe a interpretação não com Nabucodonosor, mas exatamente no primeiro ano de Belsazar. Bem, vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, capítulo 7, para quem chegou agora, tá bom? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a uma todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E agora, algumas pessoas que não interpretam a palavra de Deus como deve ser interpretado, ou seja, histórica, gramatical e literal, vamos colocar que isso que eu vou falar agora não poderia ter sido escrito por Daniel, porque é tão preciso que isso deve ter sido escrito depois. Tá, esse é um grupo de pessoas que falam assim. Um outro começa a dizer o seguinte: não, a Bíblia é difícil. Ela tem alguns símbolos, tem algumas figuras que são meramente uma alegoria, e são, mas não da forma como eles falam, porque a Bíblia explica a Bíblia. Então ele vai falar sobre alguns animais, mas ele começa a dizer o que cada um desses animais representa. E nós vamos estar trabalhando um pouco em cima desse capítulo 7. Não vai dar para nós falarmos tudo hoje, eu creio, mas eu acredito que nós vamos avançando, ok? Então, no versículo 3 fala: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Normalmente o mar significa as nações. Então, é algo assim que eu fico impressionado. Ele vai começar a descrever o primeiro animal e você vai notar que esse primeiro animal representa aquela cabeça de ouro que representava exatamente Nabucodonosor, que representava exatamente Babilônia. Então vamos lá. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Bem, por que nós sabemos que aqui fala de Babilônia? Porque o símbolo de Babilônia é exatamente um leão alado. E aqui fala: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés
como homem, e lhe foi dado mente de homem. Então, esse versículo 4, ou seja, algo muito simbólico, ok? E nós entendemos, então, que fala sobre Babilônia, e nós podemos ver alguma coisa também mencionado em Jeremias 4, 7 e 13. Babilônia era exatamente o povo que dominou Israel. Um povo que na época, quando Nabucodonosor existia, dominava muitos e muitos povos. E agora nós entendemos que vai haver uma mudança. Vai surgir um segundo animal. Ali fala bem claro que lhe foram arrancadas as asas. É interessante que, se você der uma recordada de novo, no capítulo 5, e eu vou ler, é o momento em que isso aconteceu. O rei Belsazar deu um grande banquete, ou seja, nós estamos no capítulo 7, no primeiro ano. Agora, nós estamos voltando e contando a história de como esse Belsazar encontrou o seu fim. E ele deu um grande banquete, não é? Aos seus grandes. E diz no versículo 2: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, claro, está se referindo não ao pai que era Nabonidos, mas lá o primeiro ancestral, que diz que Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém, para que neles bebessem o rei, seus grandes, suas mulheres e suas concubinas, não é? Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses falsos, de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E qual foi a consequência disso? No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem que escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei, seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam uns com os outros. Então, aquele homem soberbo e terrível realmente ficou apavorado. Bem, depois disso, nós vimos que a mãe dele sugeriu que ele chamasse Daniel. Daniel vem, interpreta, diz realmente que o trono havia sido tirado dele, e a palavra de Deus, então, nesse capítulo 5, diz no versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Voltando então para o capítulo 7, nós vamos ver esse segundo animal. E aí diz no versículo 5: continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te, devora muita carne. E nós já sabemos que esse segundo são exatamente o medo persa, como nós vimos até no capítulo 5, e ele vai ser substituído. Esses medo persas foram importantes na história de Israel, porque exatamente Ciro foi levantado por Deus para fazer com que... Ô, Luiz Estevão, que bênção! Olá! Dá um abraço na Ju. Então, esse Ciro, que era medo persa, ele foi usado como instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro. A gente percebe isso, a gente vai ver mais à frente, como eu disse que não é sequencial,
Daniel orando a Deus, porque ele havia estudado o profeta Jeremias. E quando ele estuda o profeta Jeremias, ele entende que os 70 anos de cativeiro que estava previsto e que ele encontrou essa informação em Jeremias tinha se completado. Então ele começa a orar a Deus, pedindo para que Deus começasse a agir, porque já era a hora de Israel ser liberto. E a gente percebe então que Ciro faz com que Esdras saia com um grupo e reconstrua o templo de Israel. Então, aqui nós vamos ver um outro que vai entrar e vai substituir. Depois disso, continuei olhando, e eis outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Aqui é exatamente Alexandre o Grande. E como realmente é preciso a interpretação, como é precisa a visão, porque ele coloca exatamente que esse animal, ele tinha 4, olha só, vou ler novamente. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. É interessantíssimo. Quando Alexandre o Grande ele é derrotado, é morto, ele vai ser substituído exatamente por Roma. Quando ele cai, porque ele morreu, ok? Há diversas vamos dizer, interpretações na história de como que ele havia morrido. Não vou tocar nesse assunto agora, mas Alexandre o Grande, ele foi substituído, ou Elias, ele foi substituído por 4 generais. Lembra que nós acabamos de ler que tinham inclusive 4 cabeças, e esses 4 generais realmente vão ter um período histórico cheio de coisas, cheio de mudanças, de lutas, algo assim que vai repercutir muito, inclusive, em Israel, porque um dos descendentes, um desses 4 generais que ficou, vamos dizer, tomando conta na área de Israel, vai levantar alguém no meio deles terrível, que vai inclusive sacrificar uma porca exatamente ali no santuário, contaminando o santuário de Israel. Então, ele fala no versículo 7, dando continuidade a isso: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aqui nós vamos entrar exatamente no período de Roma. Tudo isso é história. Isso é tão preciso que aqueles que não creem nas Escrituras querem, de todas as maneiras, tentar provar que essa sequência que Daniel recebeu de revelação teria sido escrito depois, já lá no período de Roma. Porque foi tremendo. Os babilônios serem invadidos pelos medo-persas, depois por Alexandre o Grande e depois por Roma. Agora, essa sequência que eu estou dando, não pensa que entrou esse ano os medo-persas, depois no segundo ano já o Alexandre o Grande, depois Roma, não. Teve períodos históricos. Alexandre o Grande e esses 4 generais tiveram assim um período muito grande. Quando Alexandre o Grande morre, Alexandre ele deixa então 4 generais que vão começar a disputar exatamente essa herança de Alexandre. E aí entra Roma. E nós entendemos que
Tudo o que aconteceu de forma literal é porque Deus já tem tudo isso escrito, de Gênesis a Apocalipse. Todas as coisas estão dentro da agenda de Deus e vai se encerrar em Apocalipse. Então, eu quero ler um pouquinho mais. E aqui fala, vou só repetir o 7, que é um animal terrível, bem diferente dos outros anteriores. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha só o versículo 8. Preste atenção. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Normalmente, quando se fala de chifre, se está falando de poder. E aqui nós vimos que esse quarto animal tinha 10 chifres. Era um animal poderoso. E aqui fala que um chifre sobe, um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca, como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Uau! Nós temos várias referências a respeito desse trecho em outras partes das Escrituras, inclusive em Apocalipse. E aí fala, lá no versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Bem, esse que aparece, esse ancião de dias, não é qualquer um. É uma referência a Deus como juiz. E nós temos uma referência disso lá em Isaías 57:15. Eu estou passando um pouco assim, mas eu vou retornar a isso tudo, onde nós vamos estar conversando um pouco a respeito de cada um desses pontos. E ele fala no versículo 11: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Então esse chifre não é bonzinho, não é? Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Quem será esse, hein? Vou ler novamente. Eu estava, o versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, Machia, filho de Deus. E dirigia-se ao ancião de dias, ou seja, a Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando você lê aquela figura que Nabucodonosor viu, no final de tudo vem uma pedra que não foi esculpida por mão humana, e ela vem e arrebenta com os pés daquela estátua, batendo exatamente onde era ferro e barro. E à medida que isso aconteceu, todos os reinos que estavam acima, os babilônios, os medo-persas, os gregos e os romanos, que representa todos os reinos, inclusive desse tempo, caíram por terra. E aí esta pedra, que é Cristo, vai implantar este reino que nós acabamos de ler. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação. Estes grandes animais, lembra que eu falei que a palavra de Deus interpreta a palavra de Deus? Então, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Ou seja, aqui está falando já do reino milenar. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, de diante do qual caíram 3, ou seja, dos 10, um pequeno sobe, 3 caem. Então caíram 3 daqueles chifres que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Nós vamos parar por aqui. Nós vamos voltar na semana que vem, no sábado que vem, falando um pouco mais a respeito, contando um pouco mais, falando um pouco, talvez, algumas coisas sobre Alexandre o Grande, sobre esses generais, sobre Roma, sobre esses 10 chifres. E são tantas as informações, só nesse pedaço, e a gente percebe realmente que nós, muitas vezes, por não lermos a palavra, nós negligenciamos quantas e quantas informações tão importantes para nós, até para dar convicção de que essa palavra é infalível. Então, eu gostaria de falar para vocês que lessem Daniel. Lessem o capítulo 7. Capítulo 7 é riquíssimo em informações. E nós vamos estar trabalhando em cima dessas informações, ok? Nós vamos estar falando muitas coisas, só no capítulo 7. Só no capítulo 7. Tem tantas informações aqui que é possível que eu esteja parando aí no capítulo 7 algumas vezes, não é?
Não creio que talvez no sábado que vem eu vou conseguir esgotar todo esse assunto. Mas eu gostaria que você lesse o capítulo 7 inteiro, ok? E aqui nós vamos ver o anticristo, alguns detalhes, não é? Que estão inclusive amarrados em 2 Tessalonicenses, né? Nós vamos ver o que está falando em Apocalipse. E, irmãos, é muito rico, muito profundo. Aqui nós entendemos que há uma declaração muito clara sobre o Senhor Jesus e o seu reino milenar. Nós entendemos que quem não conhece as Escrituras e não se aprofunda nela está perdendo tantas informações, irmãos. Eu queria motivar vocês a realmente se aprofundarem. Olá, Oscar. A vocês realmente mergulharem nessa palavra. Leiam Daniel inteiro. O capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 já estão no YouTube. O sétimo, esse período que nós batemos um pequeno papo, nós vamos colocar. Mas eu quero voltar ao capítulo 7 e eu quero falar um pouco mais a respeito de todas essas coisas que nós vimos. Vocês vão perceber que essas informações serão completadas também no capítulo 8, e o Senhor vai revelando para Daniel algumas informações, ok? A respeito de, inclusive, esses outros reinos que vão entrar. E eu queria que vocês estudassem, por favor, façam isso, estudem, mergulhem na palavra, porque capítulo 7, 8 e 9 são porções da palavra tão ricas de informações. Bem, isso é o que eu queria colocar para vocês hoje, mas nós vamos voltar com poucos mais de detalhes a respeito de Alexandre o Grande, por exemplo, desses quatro generais. Vamos estar começando a falar algumas coisas já do anticristo, não é? É tão rico, que eu me perco muitas vezes. Eu viajo, como diz o outro, né? Eu atravesso os tempos e eu realmente é como se eu mergulhasse nessa palavra e caminhasse com Daniel, vendo o que ele via. É muito, muito importante, tá bom? Se você tem alguma observação ou gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer e nós vamos tentar responder. Mas a gente percebe realmente que essas informações que estão aqui, nenhum ímpio, nenhum incrédulo, nenhum ateu consegue destruir, consegue realmente mostrar que isso foi escrito depois de tudo ter acontecido. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Bem, queridos, isso é o que eu queria colocar para vocês hoje. Espero que tenha aguçado a sua curiosidade e que você possa estar comigo na próxima semana, onde nós vamos estar entrando em mais detalhes e que Deus possa agir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses que estão aqui conosco, aqueles que ainda vão entrar no YouTube, inclusive, aqueles que eu não consegui ver, seja com cada família aqui representada. Manifesta o teu poder, Senhor. Sabemos que aqui no meio tem missionário, que nem é o caso do Eduardo, José Viana. Que o Senhor possa estar usando esse teu servo. Ele tem feito
um ministério tremendo ali no Peru. Precisa de intercessores, precisa de investidores e precisa de missionários que trabalhem com ele. Então, que o Senhor possa estar, Deus, agindo de maneira poderosa aqui. Seja com os demais, todos os irmãos e irmãs que estão nesse momento conosco. Visita-os de forma especial, porque no nome poderoso de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.